Bom, nós vamos ler alguns textos, questão de 10, 15 minutos, sobre a importância do Espírito Santo, que eu retirei do livro Eventos Finais. E em seguida nós vamos fazer oração unida, tá? Oração unida. Eu pensei, olha, nós poderíamos fazer aqui, como foi da vez passada, história, testemunho, é gostoso, mas só que nós precisamos orar pelo Espírito Santo. Então, eu dediquei o momento inteiro só buscando o Espírito Santo. Quanto menos se fala no Espírito Santo, mais seco, mais formal, mais farisaica vai ser a nossa religião. Se nós pedirmos o Espírito Santo, vamos ver o porquê, né? Mais suculenta vai ser a nossa religião. É isso que nós queremos. Amém. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não seja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Quando o Espírito Santo desceu lá no Pentecostes, ele era como chamas, línguas de fogo. O fogo, ele esquenta, ele ilumina propriedades do fogo. O que mais? O fogo, ele faz um barulhinho especial, né? Diferente, o som que Deus escolheu para colocar. Ele queima, ele consome também tudo que há de mal em nós, né? A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, ele vai consumindo, queimando as escórias. Calor, lições objetivas da natureza. Só podemos esperar um revivamento em resposta à oração. Agora as condições, ó. Atos 5,32, ali fala sobre o Espírito Santo. E nós somos testemunhas dessas coisas, dizem os apóstolos. Bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, Deus deu o Espírito Santo àquelas pessoas que lhe obedecem, que obedecem a sua voz. É uma das condições. Agora sobre confissão. Já falamos bastante, né? Então só um texto aqui. Digo-vos que deve haver entre nós um revivimento completo. Tem de haver ministério convertido. Precisa haver confissões, arrependimento e conversões. Muitos que estão pregando a palavra necessitam da graça transformadora de Cristo no coração. Não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal. O que é uma obra cabal? Uma obra de raiz, assim, radical. Cabal e esmerada. O que é esmerada? Tem algum sinônimo? Explorada. Esmerada. O que é um esmero? Cuidado. Zelo. Ser cuidado. Então, não devem permitir que coisa alguma os impeça de fazerem uma obra cabal e esmerada antes que seja para sempre demasiado tarde. Gente, vocês já imaginaram como é que vai ser o tempo de angústia? Pessoas, e especialmente, por exemplo, se eu não for achado fiel, eu vou ver na minha roupa escrito, uma mão se movendo, escrevendo, pesado foste na balança e encontrado em falta. Pede só ver se a câmera está tudo bem. Pesado foste na balança. E aí diz que, nesse momento, essas pessoas que vão ver isso sobre a sua roupa, eles vão chegar a ulular. Quer dizer, como os animais fazem, de angústia, né? De que eu estou perdido, eternamente perdido. Agora, em contraste com isso, gente, ainda existe oportunidade agora. Nós não sabemos o valor que isso tem agora, nessas últimas horas de graça da história terrestre, ainda fazer as pazes. Enquanto estamos a caminho, faz as pazes com o juiz. Porque depois, né? Vai ser demasiado tarde, eternamente. Infelizmente,
Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará nem um jota ou um tio. Nós não temos que nos preocupar com aqueles adventistas liberais, por exemplo, que gostam de música tal, se vestem assim e não querem ouvir a advertência. Nós não temos que ser unidos com o joio. Ah, vamos união aqui, vai, insisto. Não, queridos, o trigo vai ser unido. As pessoas que tremem a palavra de Deus, eles vão ser unidos. E sobre esses, então, vai vir os chuveiros da graça. Mas quando a obra de outros é diminuída, para que os obreiros mostrem a própria superioridade, eles demonstram que sua obra não apresenta a assinatura que devia. Deus não os pode abençoar. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, Espírito Santo, chuva serôdia, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo, que Deus nos ajude, e sobre toda má palavra e ação. Devemos ter vitória. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Purificar de toda a contaminação. A Bíblia fala em vasos limpos. Então a oferta vai ser como naqueles tempos antigos, né? Naqueles tempos antigos em que o favor de Deus estava com Israel, Balaão, ali. Agora uma advertência, só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Então, olha só, isso é muito sério, queridos. Ó, como é que nós não vamos reconhecer? Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Então, Jesus falou assim, ó, examinai as Escrituras e de ver por vós mesmos se alguma coisa nova que é apresentada está de acordo ou não. É um dever examinar. Vai lá examinar. Quem não examina está negligenciando um dever, a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Aparentemente não vai ter linguinha de fogo dessa vez. Não a discerniremos. Muito sério isso. Então, é isso, tá? Alguns textos sobre a importância do Espírito Santo, o refrigério, algumas condições. E todos nós queremos esse refrigério, mas, queridos, ela só vai vir depois da sacudidura. A sacudidura vai purificar, vai tirar a palha do meio do trigo. Então, sim, o trigo vai ser totalmente unido, vai sair formosa como a lua, terrível como o exército com bandeiras, vencendo e para vencer. Então tem que vir uma grande crise aí, está chegando, já está encomendada. E que cada um esteja fiel por si mesmo, cada um dá conta de si mesmo a Deus. Né? Procure fazer de Jesus o seu amigo, no seu cantinho de oração, ter uma comunhão com Deus. Eu sei que a maior parte de nós não fazemos isso. Nós não temos o momento em que derramamos a alma perante Jesus.
porque só esses vão estar seguros na questão de dúvidas, incertezas. Geralmente se escolhe o lado mais fácil, se vai com a onda, mas nossa única segurança vai ser a comunhão fiel com Deus. Amém?